Lição de número 9 com um tema muito importante, oração e jejum. O título dessa lição, Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Verdade prática diz, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Texto áureo diz, está em Atos Apóstolos capítulo 3, versículo 2 e 3, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, através da oração e do jejum, aquela igreja, orando e jejuando, o Espírito Santo levantou Paulo e Barnabé para aquela grande obra missionária. Lembrando a todos, né, que a oração, há ingredientes nela que não podem faltar. Quando estamos orando, precisamos pedir perdão a Deus, precisamos adorar o Senhor, precisamos interceder, precisamos agradecer pelas bênçãos. E a Bíblia diz, orando, perdoai. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em São Mateus, no capítulo de número 6, do versículo 5 ao versículo 18. E a nossa introdução então diz, nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. Então nós vamos colocar aqui, né, em pauta para nós podermos estar relembrando. Na primeira parte, a oração é um diálogo com o Pai. No item 1, a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é um diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas. Então, a oração ela aparece de diversas formas. Ela aparece em forma de confissão, quando estamos orando, né, estamos confessando a Deus as nossas fraquezas, os nossos males, os nossos pecados. A oração também aparece em forma de adoração, em forma de comunhão, em forma de ações de graça e agradecimento, feito de modo belo, como tem o exemplo da oração de Miriam, né, quando atravessou o Mar Vermelho. Então, como temos o exemplo de Débora, como temos o exemplo de Davi. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Pelo exposto em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai. Então, sempre que nós estivermos orando, nós temos que estar glorificando ao Pai. Mas também devemos pedir, suplicar e perseverar em nosso pedido. Então, não é apenas, eu fiz uma oração, Deus não me respondeu, pastor, eu acho que não é da vontade de Deus. Não, você tem que perseverar em oração. E nós temos os exemplos aqui, né, de pessoas que perseveraram em oração. Nós temos o exemplo daquela mulher perseverando ali em oração, aquela mulher Ciro-fenícia, ela pediu ao Senhor e ela perseverou no seu pedido ali. Nós temos o exemplo de São Lucas capítulo 18, verso 1 ao 8, onde nos fala da parábola do juiz iníquo. Esse juiz iníquo, diz a Bíblia que ele não respeitava os homens, nem temia a Deus. No entanto, uma viúva insistiu com ele porque ela tinha uma causa, uma pendência, e aquele juiz então disse assim, ainda que eu não temo a Deus, que eu não respeito os homens, mas esta mulher está me importunando. Então aí o Senhor Jesus Cristo deixa claro, o Senhor Deus vai te atender também. Por quê? Porque Deus tem prazer em nos abençoar, mas só que Deus tem um tempo determinado. Você veja bem que nós temos exemplos na Bíblia de homens que foram buscar a Deus, como Daniel foi jejuar e orar. No primeiro dia que ele dobrou o seu joelho, a resposta veio, mas houve o que? Houve uma batalha espiritual. Então a oração também é batalha espiritual. Quando às vezes está sendo travada a batalha espiritual nos ares e a tua resposta está a caminho, mas você tem que perseverar e não pode desanimar em oração. A igreja primitiva também sempre se mantinha perseverante em oração. No item 2 aqui, como os homens de Deus viam a oração. Então, como os homens de Deus viam a oração? A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual. Então, nós percebemos que a oração ela é apresentada como uma ordem, né? Então, o Senhor Jesus Cristo diz assim que nós devemos orar sempre, nós devemos buscar a Deus sempre. O apóstolo Paulo ele escreve assim, orai sem cessar. O que significa orar sem cessar? Significa que o nosso pensamento tem que estar ligado com os céus, ligado com Deus. Nós também vamos ver aqui um exemplo, no Antigo Testamento também temos os exemplos, né? Esdras via a oração como um recurso mais poderoso do que o exército do rei Artaxerxes. Olha só,
Esdras, quando ele pede permissão ao rei, né, para ir lá, para reconstruir Jerusalém, o templo, para que voltasse ali a adoração, então o rei permite, mas ele diz assim, olha, eu falei com o rei que nosso Deus é poderoso, nosso Deus é grande, e ele disse assim, então eu fiquei com vergonha de pedir um exército, mas só que antes de começar a caminhada, ele falou, vamos orar, vamos jejuar, e a mão de Deus foi com eles, ou seja, a mão de Deus foi mais poderosa do que o exército ali, né, de Artaxerxes. Por quê? Porque era o grande rei daquela época, ou seja, era o grande exército daquela época, mas o nosso Deus, a Bíblia diz que ele é o Senhor dos exércitos, nosso Deus, ele é poderoso. No item 3 aqui, a maneira de orar, a Bíblia nos ensina que a oração, ela tem um interlocutor direto, né? Porque a Bíblia diz assim, ó, em São Mateus 6:9, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, significa que nós estamos orando ao Pai. Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar e a nossa oração, ela é diretamente ao Pai. Mas só que nós temos um intercessor, que a Bíblia diz que há um mediador, um único mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Aí você diz, pastor, e o Espírito Santo? O Espírito Santo é que nos... O Espírito Santo é que nos leva à oração, o Espírito Santo é que nos faz crer através da oração, e o próprio Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos capítulo de número 8. Veja bem, a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. Então, primeiro, letra a quem a oração deve ser dirigida? Então, a oração deve ser dirigida ao Pai, em nome de Jesus Cristo. O próprio Jesus diz, tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Letra B, a postura do corpo na oração. Veja bem, não há uma exigência específica na Bíblia, né, a respeito disso. Então, na Bíblia nós vamos ver pessoas orando em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelhos, com mãos estendidas, mas nós temos que ter o quê? Reverência, respeito. Eu lembro uma época muito fria no estado de São Paulo, e uma senhora já de idade, com mais de 80 anos, ela chegou em mim e falou, pastor, nesse frio, eu oro toda madrugada, mas nesse frio eu não tenho condições de sair da cama e dobrar meus joelhos, porque está muito frio, pastor. Eu faço a minha oração deitada mesmo na cama. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, o senhor acha que está errado? Aí eu olhei para ela, né? Eu dei um sorriso e disse assim, irmã, a senhora ora por mim na oração? Ela falou, claro, pastor. Eu falei, então não está errado, continue orando. Então eu fiz uma brincadeira com ela, ou seja, a atitude de oração do coração dela, por como estava muito frio, como é que uma senhora de idade ia levantar da sua cama, tomar friagem para dobrar os seus joelhos? Mas ela orava ali, deitada na sua cama, intercedia por todos nós. E tenho certeza que Deus ouviu e ouvia a oração dela. Letra C, o horário da oração. Então, ter um horário regular para falar com Deus, né? Isso é bíblico e bom. A gente vai olhar para os profetas lá, eles tinham, o profeta Daniel orava 3 vezes, né? Ao dia, 9 horas da manhã, ao meio-dia, 3 horas da tarde. Então, se você tiver um horário específico e um local específico onde você vai ali, né, orar, isso é muito bom, viu? Letra D, o lugar da oração. Então, quando Jesus disse assim, entra no vosso quarto, Jesus não está dizendo que você deve construir um quarto exclusivo para isso. Não, ele está dizendo para ter um particular com ele, para ninguém te atrapalhar, para você ter aquele período ali, aqueles minutos para falar com ele. Isso é muito importante, viu? Letra D, o decoro na oração. O decoro diz respeito que é a sinceridade, decência e reverência no ato de orar. Então, a nossa atitude, nós temos que estar em reverência, em respeito, viu? Letra F, o estado do coração na oração. Quer dizer, se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração então será ouvida. Amém? Parte 2 aqui, a oração que Jesus ensinou. No item 1, Jesus não condenou a oração em público. Por quê? Porque muitas das vezes a palavra de Deus, se ela for mal interpretada, a pessoa vai dizer assim, pastor, mas Jesus está dizendo ali que eles faziam oração de pé, faziam oração na sinagoga de pé, faziam oração nas esquinas, sim, mas Jesus estava falando do quê? Do exibicionismo, viu? Então eles faziam essa oração dominado pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens. Então, Jesus
Jesus chamava isso de hipocrisia, viu? De hipocrisia. Então não há nenhuma dificuldade em se orar em público, porque nós temos vários exemplos na Bíblia de orações que eram feitas em público, colocava todo o povo ali para orar, para buscar a Deus junto, né? E a igreja tem que orar junto, as pessoas também têm que orar individualmente na sua casa, e assim nós buscamos a Deus. Há também o jejum individual que você faz, e há também o jejum coletivo, quando nós chamamos a igreja, né? Vamos jejuar tal dia. E sobre o jejum também, nós temos que tomar este cuidado, por quê? Porque alguém diz assim, eu vou ficar sem comer 2, 3 dias, 4 dias. Não é isso, viu? Não é a quantidade, é a qualidade, a atitude do coração. No item 2 aqui da segunda parte, Jesus quer que sejamos discretos. Jesus quer que sejamos discretos. O que quer dizer isso? Isso significa que quando ele fala assim, entra no teu aposento e fechando a porta, né? Fala com o Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensará. Não significa que devemos ter um quarto só para oração. Eu citei isso aqui agora há pouco. Então significa o quê? Nós temos essa comunhão, esse tempo, esse particular com Deus, viu? Então esse lugar secreto traz o sentido de quê? De que tem a mente de coração transformado, orará a Deus de modo humilde e sincero. Então significa isso. Então você vai ali orar a Deus em particular. Você pode na sua casa falar, tem um cantinho da cozinha que eu dobro meu joelho, tem um cantinho da sala que eu dobro meu joelho, eu vou no sofá, eu dobro meu joelho ali, ou em qualquer outro local da casa, não importa, importa o que é o particular com Deus. Então Jesus, para desse exemplo, ele falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ou seja, é você com Deus. Você com Deus vai falar, você vai falar com Deus e Deus vai trabalhar na sua vida e vai trabalhar nas suas causas e na sua questão. No item 3 aqui, da parte 2, não useis de vãs repetições, né? Como fazem os gentios, assim disse a palavra do Senhor. O que significa isso? Não useis de vãs repetições. Veja bem, muitas pessoas dizem assim, pastor, Jesus está dizendo para não se fazer orações prolongadas. Não, Jesus não está falando sobre isso. A oração, não importa se ela é prolongada, se ela é de 15 minutos, o que importa é a atitude do coração. Alguém diz, pastor, mas alguém uma vez falou para mim, pastor, em 5 minutos eu oro para todo mundo. Eu falei, que benção, né? Então, se você em 5 minutos ora para todo mundo, se você orar 10 minutos, você vai orar 2 vezes por todo mundo. Então, ore por todo mundo, pode orar 2, 3 vezes. Aí alguém vai dizer, pastor, nós não estamos usando de vãs repetições. Não, porque você vai ver que em São Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 46, Jesus orou 3 vezes a mesma oração. Ele disse assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele ora 3 vezes as mesmas palavras, está escrito lá. Mas o que significa? Significa que ele não usou de vãs repetições, ele orou 3 vezes as mesmas palavras, mas orou com o coração. Ele orou com a sua alma, ele orou com a sinceridade. Então, ore, irmão, com o coração, com a alma, com a sinceridade. Não use desculpa, né? Em 5 minutos eu oro por todo mundo. Não, ore a Deus, busque a Deus, reserve minutos de comunhão com Deus, para ouvir hinos, reserve minutos para falar com Deus, para ler a palavra, para meditar na palavra, né? E assim Deus vai continuar abençoando a sua vida. Então, nós temos muitos exemplos na Bíblia, né? De orações curtas que foram recebidas, atendidas por Deus, e de orações prolongadas também que foram recebidas por Deus, né? Então, nós temos todos esses exemplos aí, na palavra do Senhor. E outra coisa interessante, o que é? Que na oração, quando nós a fazemos, né, em voz alta ou em voz audível, quando você ora em voz audível, por exemplo, eu estou falando aqui com você, nessa altura que eu estou falando, eu não atrapalho nenhum ambiente da casa e eu falando, eu estou me ouvindo também. Então, os judeus tinham muito esse costume na oração ou na leitura da Bíblia, eles faziam em voz audível. Por quê? Porque hoje a ciência explica que essa técnica, quando você está lendo qualquer um livro, ou principalmente a Bíblia que nós queremos destacar, você falando em voz audível, você também está ouvindo. Aí você diz, pastor, mas quando eu falo orando, para que eu me ouça, mas não é Deus que precisa me ouvir, sim, Deus precisa te ouvir, mas você também precisa ouvir o que você está pedindo e fixar na tua mente a fé, porque Deus fará. Então saiba o que você está pedindo, creia no que você está pedindo e saiba que o teu Deus é poderoso para te ouvir. E nós temos um exemplo aqui, quando Elias desafiou os profetas de Baal. O que eles faziam? Os profetas de Baal faziam barulho, eles eram exibicionistas, então eles queriam convencer as pessoas através do quê? Através do barulho, através de vários rituais, né? E no entanto não é isso que convence o nosso Deus. O que convence o nosso Deus é a atitude
atitudes de coração. Aleluia. Parte 3 e última, a oração. No item 1, a oração e jejum, uma combinação perfeita. Oração e jejum, uma combinação perfeita. Vocês lembram quando o moço levou o seu filho a Jesus e disse assim: olha, meu filho fica terrivelmente endemoniado, o demônio joga ele no fogo, joga ele na água, os seus discípulos não puderam expulsar este mal. O Senhor pode? E Jesus falou para ele: tudo é possível ao que crê. Você crê? Aquele homem disse: creio, e começou a chorar e disse a Jesus: ajuda a minha incredulidade. Então Jesus expulsou aquele demônio e depois Jesus explicou aos seus discípulos que tem certas castas de demônio que só sai com jejum e oração. E por isso nós temos que estar orando e jejuando. Primeiro, porque precisamos estar sempre falando com Deus. Segundo, precisamos estar em comunhão com Ele. E terceiro também, para que nós possamos estar expulsando todo o mal e ajudando as pessoas. Então, oração e jejum é uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e o jejum estão combinadas, né? Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação. Então, o jejum, nós temos que lembrar que o jejum é colocar, colocar a nossa parte, colocar a carne em segundo plano. Porque precisa se comer? Precisa beber água? Sim. Precisa alimentar o corpo? Claro. Mas quando nós fazemos jejum, nós estamos dizendo: olha, carne, você está em segundo plano e em primeiro plano é o espiritual. Por isso que o jejum ele é muito importante, né? Até hoje, através de vários estudos, se entende que o jejum uma vez por mês ajuda o quê? Ajuda na saúde do corpo, ajuda até no organismo, né? Na limpeza do organismo, o jejum. Mas nós estamos falando no sentido espiritual, né? Então, o jejum combinado com oração. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Nós vamos ver que quando a rainha Esther, né, precisava resolver uma grande questão com o rei, ela colocou todas as suas moças, suas ajudantes ali, elas jejuaram 3 dias ali em oração para que fosse feito aquele pedido. Então, nós temos então esse aspecto de oração e jejum combinados. Temos muitos exemplos na Bíblia. No item 2, o aspecto bíblico sobre o jejum. Na Bíblia há 3 eventos, né, que caracterizam a necessidade do jejum. O primeiro é o ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. Então, a pessoa iria então confessar esse pecado com muita tristeza, ele também jejuava. E também da lamentação, né, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por causa de uma praga, de uma derrota sofrida, em uma batalha, uma ameaça. Então, o povo se colocava também em jejum. E também, na terceira aqui, evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso ali em Atos Apóstolos, que eles estavam em Antioquia orando, né? E o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Aqui na lei de Moisés, no Antigo Testamento, vamos ver que pela lei mosaica havia um jejum anual no dia da expiação. Também nós vamos ver que essa prática se multiplicou em diversas formas. Por exemplo, do nascer ao pôr do sol, nós vimos pessoas jejuando. Jejum de 7 dias, jejum de 3 semanas. Daniel jejuou 3 semanas. Você fala: pastor, eu vou jejuar 21 dias para tal questão. Mas Daniel não jejuou 21 dias para tal questão. Ele começou a jejuar e orar, Deus respondeu no primeiro dia, mas por causa de uma batalha espiritual nos ares, demorou 21 dias a chegar a sua resposta. Ou seja, Daniel iria perseverar em oração até receber a sua bênção, né? Em jejum de 40 dias, nós vamos ver Moisés jejuando 40 dias e 40 noites por 2 vezes seguidas, né? Porque ele pega a tábua ali, Deus dá para ele os 10 mandamentos em uma tábua de pedra, ele desce, vê o povo pecando, ele quebra aquelas tábuas, ele volta novamente a jejuar 40 dias, 40 noites, agora com as suas próprias mãos, ele vai esculpir então os 10 mandamentos. Então nós vamos ver esses exemplos aqui de jejum no Antigo Testamento. Agora, entretanto, o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre o jejum. E ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão, né, dada pelo Pai a ele. Então, nós temos que seguir o exemplo de Jesus, tá? Então, você deve jejuar pelo menos uma vez no mês, né? Uma vez no mês. Deve jejuar. Por quê? Porque isso, além de fazer bem para a saúde, nós estamos falando de coisa espiritual, viu?
viu? Então que Deus te dê essa sabedoria, essa graça. Pastor, eu tomo remédio controlado, eu devo parar de tomar meu remédio controlado para fazer o jejum? Não. Aí você não precisa, por quê? Porque outras pessoas que jejuam, por exemplo, quando eu coloco a igreja em jejum num determinado dia do mês, nós vamos lá todos nós em jejum, né? Tem pessoas que podem ficar em jejum de manhã até na hora do almoço, outras de manhã até as 3 horas da tarde, outras de manhã até o culto à noite. Pronto, acabou. Aquelas que estão tomando remédio controlado, elas não precisam jejuar, por quê? Porque nós que estamos jejuando, nós também estamos fazendo isso por elas e a igreja toda se coloca em consagração, viu? Então, saiba que, mesmo se você estiver impedido do jejum por causa de um remédio controlado, que você tem que tomar um café pela manhã e tomar aquele remédio, saiba que você mesmo assim pode consagrar a tua vida, orar a Deus e ter o seu momento aí, né, de comunhão com Deus, e Deus vai te atender, amém? No item 3 aqui, o ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, né, um ato voluntário, espontâneo, isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma, com motivos especiais, né? Então, com motivos especiais. Então, alguém disse assim, por exemplo, fulano, vamos jejuar para nós ir na casa do fulano a discutir uma doutrina, discutir a Bíblia. Não jejue por isso, não. Jejue por motivos, sérios, né? Por motivos que tragam um objetivo de uma salvação de vida, um objetivo de uma solução de um problema que você estiver passando, viu? E a Bíblia diz que quando você for orar, você não pode fazer igual os fariseus que desfiguravam o seu rosto para alguém saber que estava orando, mas Jesus diz, unge a cabeça e lava o rosto, ou seja, acorde de manhã cedo, escova seus dentes, penteie o seu cabelo bonitinho, faça tudo normalmente igual você sempre costuma fazer, para que ninguém saiba que você está jejuando, porque o Pai que vê em secreto, o Pai que vê em secreto, é Ele que vai te recompensar. Amém? Conclusão, o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais, né? Então, pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo, né, tão materialista e utilitarista como nós estamos vivendo. Vamos para as nossas perguntas. Número 1, segunda lição, o que é oração? Então, oração é um diálogo, é falar com Deus, por isso que ela tem que ser diariamente e constante, né? Porque a Bíblia nos incentiva a orar, porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar jamais, né? Na pergunta 3, em relação à oração, o que Jesus condena? O que Jesus condena é o espírito de exibição, ostentação, cuja intenção é ser visto e louvado pelos homens. Então é isso que nós não podemos fazer, né? Então na oração é um ato de comunhão, de falar com Deus, de interceder, de agradecer, de ter comunhão com Ele. Pergunta 4, o Senhor Jesus condenou períodos longos de oração? Condenou ou não condenou? A resposta é não, Ele não condenou períodos longos de oração. Ele está falando para justificar a sua pergunta, né? Quando ele diz assim, não useis de vãs repetições, algumas pessoas pensam, então, pastor, já que ele não pode usar de vãs repetições, nós não podemos orar 1 hora, mais de 1 hora, porque se não orar 1 hora, nós vai acabar repetindo alguma coisa. Não, veja bem, Jesus, ele orou. E eu citei para vocês, né, que ali em São Mateus 26, do verso 36 ao 46, diz que ele orou 3 vezes as mesmas palavras. Aí eu te pergunto, ele orou 1 hora as mesmas palavras por 3 vezes. Significa que Jesus usou de vãs repetições? Nunca, jamais. Ou seja, ele falou com o coração, com a alma. Mesmo que você ore 1 hora e que você repita algumas coisas ali, algumas intercessões, alguns nomes, né, orando para algumas pessoas, não tem problema. Você está orando com a tua alma, com o teu coração. Amém? Pergunta 5, cite 3 eventos que justificam o jejum, né? Segundo a nossa lição. Então, o ato de humilhar-se, também o da lamentação e também evento espiritual de grande concentração, como foi o exemplo lá de Antioquia. Toda a igreja orando e o Espírito Santo, então, separou Paulo e Barnabé para uma grande obra, né? Então, que Deus nos ajude, viu, a estarmos em oração e jejum para que nós possamos nos fortalecer cada dia mais e possamos, através de estarmos fortalecidos, ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor. Então, que Deus te abençoe e que você se sinta cada dia mais fortalecido em oração, em jejum, na palavra do Senhor, em meditação, e que a paz de Cristo seja sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém.